estamos contando com sorte manter o corpo humano na Terra. E está muito difícil. Mas nós estamos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, nós agradecemos muito por isso, por estar num país tranquilo. Com certeza não vai dar problema, porque Deus não vai deixar. Jesus, o administrador, criador, fundador do planeta, não vai deixar. Porque é a pátria do Evangelho, onde tem a guerra aqui é das religiões. Cada um quer ter a religião melhor do que a outra. Isso agrada muito a Deus. Então, vamos para frente, muita fé, que vai dar tudo certo. E aqueles irmãos desencarnados que quiser fazer parte, que aqui encarnados mesmo somos poucos, a gente conta mais com o desencarnado. Então, quero dizer que os irmãos desencarnados que quiser participar com nós estamos aguardando com muita alegria, muita felicidade e também com muita fé, que as coisas vão dar certo. O irmão vai ler o Evangelho ou um outro livro referente, nós vamos comentar. A paz de Deus esteja com todos, que assim seja. Assim seja. Muito bem. A Sônia está participando também? Boa noite. Ou é você que está participando com 2? Sei, estou vendo aqui Sônia Mendes. Então. É a Sônia, né? Você mandou para ela? Seja bem-vinda. Muito bem, maturidade psicológica, sexta parte, capítulo 25, ter e ser. Hoje, 9 de março. Nós já começamos esse capítulo, hoje nós vamos dar sequência a ele. Né? Ter e ser. Na semana passada nós vimos esse quadro. O senhor acha que é bom ler novamente ou vamos para frente? Acho que podemos ir para frente. Os textos, eles sempre já repetem bastante as ideias, né? Então, vai repetir também nos próximos. Muito bem. Aí está. Dia 9 de março. O senhor faz esse? Pode ser. Esses atavismos infantis, não absorvidos pela idade adulta, impedindo um amadurecimento psicológico encarregado de discernimento, são igualmente responsáveis pela insegurança que leva o indivíduo a amontoar coisas e a cuidar do ego, em detrimento de sua identidade integral. Sem que se dê conta, desumaniza-se e passa à categoria de semideus, desvelando os caprichos infantis e irresponsáveis que se impõem, satisfazendo as frustrações. Aqui fala os atavismos infantis, são essas heranças, né, que nós trazemos no nosso passado, né? Os atavismos são as heranças do passado. Aí, e quando... Boa noite, Francisca. Boa noite, Maurício. Boa noite, Francisca. Boa noite, Adilão. Boa noite, Bafando Saí. Boa noite, dona Francisca. Boa noite. O amadurecimento psicológico equipa o homem de resistência contra os fatores negativos da existência, as ciladas do relacionamento social, as dificuldades do cotidiano. Então, quando a gente amadurece, né, que antes está pensando que a questão dos atavismos que nos leva, infantis, né, que nos leva, mesmo na idade adulta, nós, essa lembrança, essa herança da nossa infantilidade, não do corpo, né, mas infantilidade espiritual. Aí nos leva
amontoar coisas, né, e cuidar do ego, né, e a gente acaba se achando depois semideuses. Agora, o amadurecimento psicológico já equipa, né, o homem de resistências contra os fatores negativos da existência. Então, ele já, quando ele se amadurece, ele já começa a ser mais forte para lutar contra as dificuldades e vencer, né? A vida são todas as ocorrências, agradáveis ou não, que trabalham pelo progresso, em cuja correnteza todos navegam na busca do porto da realização. Importante, desse modo, é manter-se o equilíbrio entre ser e exteriorizar o que se é, sem conflito comportamental, eliminando os estados de tensão resultantes da insatisfação ou do comodismo, assim realizando-se interior e exteriormente. Aí que fala a questão do equilíbrio, né, entre o ser e exteriorizar o que se é. Então, às vezes, é importante esse equilíbrio, que às vezes a gente quer mostrar mais do que nós somos. Nós tentamos enganar, né? Porque aí a preocupação com o ser, né? A gente acaba sendo de uma forma e querendo apresentar de outra forma, aí que é ruim. Agora, quando há um equilíbrio, tentando a gente mostrar apenas o que nós somos, nada mais, né? Deixa eu voltar. Nessa luta entre o ego artificial, aquele que a gente cria, né? Arquétipo, e o eu real, eterno e evolutivo, os conteúdos ético-morais da vida têm prevalência, devendo ser incorporados à conduta que os automatiza, não mais gerando áreas psicológicas resistentes à realização e liberando-as para o estado de plenitude relativa naturalmente à razão da transitoriedade da existência física. É óbvio que não fazemos a apologia da escassez ou da miséria na busca da realização pessoal. Tampouco propomos o desdém à posse, levando a manter ilhas que otimizam o despeito e a falsa autossuficiência. O que a gente, então, aqui no todo, mostra que a gente precisa manter esse equilíbrio, né? Não esconder o que nós somos e nem também mostrar o que não somos. Porque, geralmente, a questão do ter e ser, né, que é o título do capítulo, né? Qual a tendência nossa? É de tentar parecer o que nós não somos. E nós sabemos que o importante é a nossa essência e não a nossa aparência. E a gente valoriza a aparência, porque a gente quer mostrar que que é diferente, escondendo, na verdade, que nós somos de verdade. É isso aí. É isso aí. O equilíbrio, a busca do equilíbrio. Existem aqueles, né, ou nós mesmos, né, nos posicionamos às vezes de forma assim bastante arrogante, né, achando que somos muito. E em outro momento demonstramos às vezes uma falsa modéstia e queremos nos mostrar menos do que realmente somos, né? O que também não é bom.
Então ela convida aqui ao equilíbrio, né? Nem um lado, nem o outro. Então, às vezes, nós nos colocamos nessas duas posições. Então, essa preocupação que a gente tem com a nossa imagem, aliás, não é até com a nossa imagem, mas a imagem que nós vamos projetar para a sociedade, para o outro, essa preocupação, que é ruim, que nos leva a esses conflitos mesmo, né? Que a gente não consegue agradar a todo mundo, e não consegue agradar a si mesmo, né? Porque a gente está sempre querendo aparentar uma coisa que nós não somos. Ela chama atenção para isso, que isso é uma imaturidade ainda nossa, uma infantilidade, né? Às vezes a gente quer ser aceito, né, pelo grupo, pela tribo, e aí nós assumimos papéis que não são nossos, né? Nós representamos um papel. Isso não é bom. Gera conflito, insatisfação. Vamos para frente? O Barçanu, Francisco, querem comentar algo ainda? Não, é só uma coisinha pouca mesmo. É que eu ia dizer assim, que essas pessoas que são cheias de envergadura, tem duas coisas que acompanham eles. Eles têm a envergadura e a humildade, sabe? Porque só a envergadura sem humildade não é envergadura, né? É falsa. É igual aquele negócio, é falso ou é verdadeiro? O cara a pessoa que não tem envergadura, ele não tem humildade também. Outro dia eu estava ali no Polinésia, fui na casa de um coronel da Marinha, fui trabalhar. Aí chegou um rapaz, ele disse, senhor Basso, vem aqui, por favor. Você conhece esse rapaz? Não, eu conheço ele, porque aqui não pode chegar qualquer pessoa assim não, nós somos crentes. E eu falei, eu sou espírita. Ele viu, e Allan Kardec, ele falou, Allan Kardec se queimou demais com esse negócio de reencarnação. Aí já virou as costas e saiu, todo orgulhoso, né? E além de ser coronel da Marinha, ex-coronel aposentado da Marinha, ele é também religião de evangélico, sabe? Um negócio, é fácil não, né? Não faço Tem essa, não. é fácil não. Aí eu fui saindo de fininho assim, né? Porque ele também já falou, já foi dando as costas, ele não espera a gente falar também não, né? Aí eu fui lá pro meu cantinho lavar os trabalhadores e fui trabalhar, né? Isso E quer se dizer fala, que, embaixo, se não fosse a reencarnação, se o espiritismo não pregasse a reencarnação, tá tudo bem, né? Porque é muito único a reencarnação que ele falou, né? ele falou, não, o Kardec se queimou demais veio com esse negócio de reencarnação. Aí eu também já fui ver as costas e saiu, sabe? Eu também quietinho, saí pro meu lado, fui trabalhar com os trabalhadores lá, que foi 7 de 100 reais. Tá na hora Tá de bom, eu começar. tô sentindo mal, larga ela, sai aqui na cachorra daí. Fala aí, Nina. Na hora de trabalhar, de manhã. Talvez está querendo ter uma grande envergadura, né? É. Assim somos. Assim somos nós. Fazer o quê, né? Cada um. É. Vamos para o próximo, então. A posse é uma necessidade para atender objetivos próprios, que não são únicos nem exclusivos. Os recursos amoedados, o poder político ou social, são mecanismos de progresso, de satisfação, enquanto conduzidos pelo homem, qual locomotiva a movimentar os canos a que se lhe submetem. Quando se inverte a situação, o iminente desastre está à vista. Os recursos são para o homem utilizá-los, ao invés deste se lhes tornar servil.
arrastado pelos famanazes dos interesses subalternos que, de auxiliares da pessoa de destaque, passam à condição de controladores das circunstâncias, aprisionando poder político, nas social. suas hábeis manobras aquele que parece conduzi-las. Não é a posse que o envilece, ela faculta-lhe o desabrochar dos valores inatos à personalidade, e os recalques, os conflitos em predominância assomam, prevalecendo-se-lhe no comportamento. Eis aí a importância do amadurecimento psicológico do indivíduo, que lhe proporciona os meios de gerir os recursos sem lhe submeter aos impositivos. Quando se tem a sabedoria de administrar os valores de qualquer natureza a benefício da vida e da coletividade, não apenas se possui, sobretudo se é livre, nunca possuído pela enganosa engrenagem dos metais preciosos, dos títulos de negociação, dos documentos de consagração e propriedade, todos, afinal, perecíveis, que mudam de mão, que são fáceis de perder-se, destruir-se, queimar-se. A integridade e a segurança defluem do que se é, jamais do que se tem. A integridade e a segurança defluem do que se é, jamais do que se tem. De novo, ela lembrando aqui, né? A necessidade da gente ser, se assumir. E ela coloca aqui que nós às vezes somos possuídos pelas posses, né? Nos escravizamos, não somos dono do poder ou do dinheiro. O poder e o dinheiro é que é dono de nós, muitas vezes. E aí a gente se escraviza, né? A gente se submete a eles. Então, ao invés de a gente utilizar os recursos, o recurso é que se valem de nós. Então ela lembra aqui que os recursos, as posses, ela não deixa ninguém mal, nem bom, né? Não envelhece, como ela diz aqui. Ela é uma ferramenta, um instrumento que são para ser utilizados para o nosso próprio avanço, né? Para o nosso próprio crescimento. Então, esses valores é para a gente usar em benefício da vida, da coletividade, e não para se ser escravizado, né, por eles. Então, a gente não... ela diz que a gente é livre, né, quando a gente usa bem os recursos. Quando a gente usa mal, nós somos escravos dessas questões, né, que são enganosas, né, que nos torna refém dos títulos, das propriedades. Somos possuídos pelo que é perecível. Esquecemos que isso aí é transitório, muda de mão, são fáceis de perder, destruir, queimar, enfim. É isso. Gratidão. Interessante, assim, tem uns dois itens que eu achei que eu me toquei bastante. Quando ela fala que os recursos são para o homem utilizá-lo, ao invés deste, né, o homem, se lhe tornar servil. Quer dizer, os recursos são para nós cuidar dele, né, cuidar bem dele, não para a gente ser servo do recurso. Que o servo, a gente sempre fala aí, né, a questão do escravo, né? O dinheiro vem para nós, em vez de nós trabalharmos bem com o dinheiro, nós nos tornamos escravos dele, né? Nós tornamos os escravos do dinheiro. E aqui, ela fala o seguinte, que a posse, ou seja, a posse, né, o dinheiro, as coisas materiais, não
envilece o homem, tornar vil, né? Mal, fora sem caridade, sem amor. Não é a posse, ela não nos torna isso. Mas só que ele fala que essa posse, os bens materiais, faculta a nós, né, o desabrochar dos valores inatos, a personalidade e os recalques, os conflitos que a gente tem, que já traz do nosso passado. Então, os recursos financeiros, até mais quando tem essa sobra, né? Quando tem sobra, tem bastante, ela faculta essa possibilidade de desabrochar aquilo que nós trazemos do passado, de orgulho, de vaidade, de inveja, de tantas coisas, né, que a gente acaba trazendo, que nos apega duramente ao dinheiro. E com isso a gente fica, igual falou ali antes, fica, em vez de comandar o dinheiro, a gente vai ser comandado por ele. Esse que é o perigo, né, da gente. O perigo da posse é isso, a gente ter cuidado para não deixar que essa posse dos bens materiais não nos façam buscar esses recalques, essas coisas, esses defeitos inatos que nós já trazemos de encarnações passadas. Alguém mais? Eu estava pensando aqui, a mulher liga pro marido, não, vai chegar agora para já de noite. Não, não tá vendo que eu tô aqui no escritório, tem meio monte de coisa da empresa para olhar, e você fica me chamando para almoçar, para pegar menino na escola. Arranja alguém aí, eu não tá vendo que eu tô mexendo na minha empresa aqui, tem tanta conta para pagar, tanto trabalhador, eu tô com 60 trabalhadores trabalhando e eu não posso fazer isso, não. Se vira aí. Aí termina a existência sem participar nem da família direito, sabe? Isso acontece não é só com o rico, não, com o pobre também. O pobre ele inventa tanta coisa e esquece, sabe? E outra, até minha mãe tinha um ditado que ela dizia, eu cansei de ver. Ela disse, rapaz, aquele cara lá é o tal de sabido, que ela tinha que dizer que tinha o sabido bobo e o bobo sabido. O sabido bobo ela só botava mais só os ricos, sabe? Porque passava assim, nem olhava para ela, só ia. Isso aí é o sabido bobo. Aí, quando tinha um pobre assim, humilde, que sabia muita coisa, ela dizia, olha, tá vendo? Esse daí é o bobo sabido. Aí sabe muita coisa. Então é desse jeito. Então é a humildade não pode pegar também tantas coisas assim, não. A minha empresa e tudo, e esquece da família, né? É isso que eu ia dizer. Gostei desse jogo de palavras aí. Que quando eu trabalhei sempre com língua portuguesa, né? E a gente trabalha com o sentido das palavras. Eu gostei muito. Se eu estiver dando aula ainda, eu ia usar essa frase aí na sala de aula para trabalhar a questão do sentido, né? Porque o povo sabido é aquele que parece que é bobo, parece que não sabe muito, é humilde, mas no final das contas ele sabe muita coisa. Agora, o sabido bobo é aquele que se acha sabido, todo aparenta aquilo que é, e na verdade não é nada. É porque minha mãe ela não sabia nem escrever o nome dela. Aí ela tinha esse dizer, esse dali, ó, tá vendo? Isso aí é o sabido bobo, nem fala com a gente. Gostei da expressão, viu, Márcio? Para a próxima? Vamos lá. Olha, mudou agora de capítulo? Nós vamos cair na capítulo 26. Observador, observação e observado. Observador, observação e observado.
Esse aí é o senhor ou eu? Eu acho que sou eu. Ah, tá. Então, vamos lá. Anteriormente, pareciam existir três posturas na situação de observador: a pessoa, o objeto e o ato. Três, né? A pessoa, o objeto e o ato. Separados, a pessoa se abstraía do todo para observar. O objeto se apresentava à distância sob observação. A atitude afastava o observador. Então, a gente tem que pensar o seguinte, né? Quando ela quer falar, ela quer mostrar. Então, aquela pessoa, o observador é o que observa, né? É a pessoa. E aí tem o objeto, que é o objeto, que é o observado, e tem o ato da observação, que é o ato de fazer, o ato de ver, de enxergar, de analisar, de prestar atenção. Esses limites tornavam-se dificuldades para um comportamento unitário. Concorde com as circunstâncias, afastando sempre o indivíduo dos acontecimentos e, de certo modo, isentando das responsabilidades. As complexidades do destino, da sorte, do berço e outras preponderavam como mecanismos de justificação do êxito ou do fracasso de cada um. O homem se apresentava, então, dissociado da vida, afastado do universo, fora das ocorrências, como um ser à parte dos fatos. A pouco e pouco, ele se deu conta de que a unidade se encontra presente no conjunto, que, por sua vez, se faz unitário, assim como a onda é o mar, embora o mar não seja onda. Permanece em tal postura os critérios do indivíduo, da individualidade pessoal, não obstante a sua integração no todo. O olho que observa é, ao mesmo tempo, o olho observado, responsável pela observação. A criatura já não se isola da harmonia geral ou do coletivo, a fim de observar, sem que, por sua vez, não seja observada. Então, acho que o que ela quer mostrar para nós aqui, mais para frente vai esclarecer melhor, é que os três, né, eles faz parte de um conjunto, né? Então, acaba se ligando as coisas. Então, tanto o observador quanto o ato de observar, que é a observação, como a coisa observada, estão relacionadas, né? Então, não dá para a gente distanciar desse todo, desse conjunto. Então, nós estamos no universo e fazemos parte dele. Ela coloca aí como da mesma forma que a onda, você está observando a onda é mar. Mas mesmo analisando que o mar não é onda, mas a onda é mar, né? Então, você não pode usar, o mar é uma onda? Não, o mar é muito além disso, né? Porque a onda é apenas uma parte significante do mar. Então, nós estamos todos nesse conjunto. Parece que é mais ou menos isso que ela vai escorrer ao longo do texto. Eu peguei esse pedacinho aqui, né? E fui pesquisar mais à frente. Então, alguns
algumas pessoas que se apresentam aqui falando sobre esse texto, ele lembra da física quântica, aquela questão do que nós influenciamos aquilo que vemos. Então, o observador, ele antes dessa descoberta, ele era a parte. Ele achava que as coisas aconteciam à sua volta. A partir disso aí, dessa visão, né, da física quântica, que mostra que dependendo de eu estar olhando, estar observando, eu estou influenciando também. Então tem até aquela questão, né, das moléculas lá do átomo, né? Uma hora quando você está esperando que ela se comporte como molécula, ela se comporta como onda, porque você observou, ela se torna volta molécula. Então, o olho do observador modifica o que está fora dele. Então é isso que o senhor falou mesmo, né? Que também, que está tudo interligado, né? A gente não é só observador. Que eu observei, assim, ainda me lembrei de uma coisa aqui. Também, por exemplo, quando nós vamos observar uma árvore, o resultado da minha observação não é a árvore em si, é aquilo que eu entendi que seja árvore. Também. Percebeu? O resultado daquilo, da observação, não é bem a árvore, porque a árvore vai muito mais além daquilo. Mas é do pouquinho que eu consegui determinar que é aquela árvore. Da mesma forma que se você olha uma árvore e eu olho a mesma árvore. Eu vejo uma coisa, você vê outra. Isso. Porque o conceito daquilo lá, daquilo que está vendo é muito seu. E o que eu estou vendo é muito meu. Então, por isso que não dá para sair uma das duas coisas. E eu influencio na mudança das coisas. Então, além disso, a gente estuda no Espiritismo, né? O que eu penso. O que eu penso influencia o pensamento de outros, influencia a matéria, modifica as coisas, modifica a atmosfera espiritual, psicológica, o clima, o clima psicológico. Então, não só eu observo, né? Eu sou a parte que influenciam aquilo ali, né? Então, aí ele até mostrou, né? O psicólogo espírita lá da Bahia, ele estava falando dessa questão, Cláudio, e ele lembrou daquela experiência que foi feita com a água, né? Não sei se o senhor tem conhecimento, eu já vi algumas partes. Ele colocou alguns vidrinhos de água e numa escreveu, por exemplo, a palavra ódio, no outro amor. E daí, passado algum tempo, ele vai observar a água, ela modifica a forma dela, né? Os cristais, né? Quando observa a constituição molecular da água, observa que ele tem uma mudança ali. Então, o observador, ele influenciou, ele alterou ali, né? Aí ele faz várias experiências, a gratidão, o amor, botou algumas músicas, né? Por exemplo, Mozart, John Lennon, heavy metal, ódio, né? Então ele lembra até uma frase, né, de uns pesquisadores que falou isso aqui, ó: o observador é todo ser humano, não importa gênero, raça, condição social ou crença. Significa que todo ser humano tem a habilidade de observar e alterar a realidade subatômica. William Arantes. E nós criamos o mundo que percebemos. Esse é de um outro também, William Harnix. Quando abro os olhos, olho em torno, não vejo o mundo, mas o que o meu equipamento sensorial consegue perceber, que é isso que o senhor falou, cada um vê a árvore de um jeito. O que o meu sistema de crenças me permite ver, o que minhas emoções desejam ou não ver. Então depende da perspectiva. Até eu coloquei esse desenho aqui da girafa, né? Nós estamos vendo uma moça com chapéu, ele está vendo só por cima, a girafinha está vendo só o chapéu por cima, né? Dá a impressão que é só um disco, né? Um desenho que ela está fazendo. Então a perspectiva, a realidade da outra pessoa não é só a realidade, diz aqui também, né?
É muito fundo, está batendo no pescoço. Se você não sentir que a girafa ela é bem mais alta, né, pode se afogar. E por último, aqui ele colocou também, não importa suas diferenças, o teste é único. Subo naquela árvore. Cada um tem seus talentos, a sua forma de ver a realidade, né, de agir sobre ela. Então, a gente interage, né, no mundo. Então, a gente é aquilo que a gente acredita que é, né, nossas crenças. Então, aquele convite espiritual, né, para a gente cada vez mais acreditar em nós como sendo que decide, né, sobre o que nós vamos ser, sobre o que o nosso mundo vai ser. Né? Então, é isso que ele traz. Mais comentários? Era só uma coisinha pouca aqui que eu ia falar. É que outro dia eu estava lendo ali umas páginas espíritas aí de um livro, aí contava de um monge que, parece que era monge, eu não me lembro, eu sei que ele ficava isolado, lendo a Bíblia, para lá, ele passou a existência toda, mas só nisso, sabe? Só que mais tarde ele foi saber, lá para o mundo dos espíritos, que ele tinha perdido a maioria do tempo dele, sabe? Porque ele queria se salvar, né? Queria chegar no mundo dos espíritos e ser um santo, né? Ser bem recebido. Só que depois foi ver que era o contrário, ele para ser santo, ele tinha que estar no meio do povo, sabe? Lidando com as pessoas, ele ficava isolado, só naquele tempo não podia ler, só, não é todo mundo que lia a Bíblia, ele tinha a Bíblia, ficava o tempo todo lendo a Bíblia lá separado, lá num lugar escolhido, ele não podia estar no meio do povo, e, tipo, o santo não era para estar no meio dessas coisas, tinha muita coisa ruim no meio do povão. Só que quando ele desencarnou e coisas, assim que ele foi ver que o negócio estava diferente demais, sabe? Do que a intenção, a ideia, como diz assim, a ideia estava muito contrária, sabe? Aí ficou arrependido demais. Rapaz, o tanto que eu isolei para ler a Bíblia e tudo. Aí quando eu cheguei aqui que eu fiz saber que tinha que estar em conjunto com o povo, né? Mas lá o povo também era muito sofrimento, muita briga, muita coisa. Aí não era como tá lá, não, que ele tinha que ser era santo, né? Aí depois descobriu que não deu certo, tá, o projeto. Era só isso mesmo. E essa discussão é importante dessa questão do observador. Ele está terminando aqui. Entra a questão também da gente respeitar o que o outro vê, né? Que o outro sente, que o outro vê, porque cada um vê diferente. Aí, inclusive, tem aquela observação que duas pessoas tinham muita dificuldade para se entender, cada um tinha uma ideia, cada um tinha outra. Aí, a mulher que era mais sensata, ela colocou o número 6 em uma mesa e pôs o marido dela de um lado e ela com de outro. Aí ela perguntou para ele, que número você vê aí? Aí ele falou assim, 9. E ela, não, você não é 9, é um 6. Eu falei, não é um 9, não, é um 6. Aí ele aí virou para o outro lado e ela para cá. Aí ele falou, realmente é um 6. Quer dizer, é ponto, né? Aí é a questão de respeitar a visão do outro. Aí essa questão da observação leva a isso muito. Porque tem o ângulo que eu estou vendo. Então, se cada um está vendo um ângulo diferente, é importante os dois ficarem juntos para tentar enxergar ângulo mais parecido, mais próximo, né? Aí, essa questão do respeito a essa diversidade de ideia é muito bom. Essa ideia aí das observações leva a isso, a gente pensar muito no respeito às diversas opiniões. É isso. Dá para fazer mais um ou já estamos no nosso horário? Falta 20, né? Acho que 20 ainda dá para ler, pelo menos ler e comentar um pouquinho da próxima. Ok, esse é meu, né? É. A observação faz parte da vida.
que, de igual modo, depende do indivíduo observador. Isso que nós estamos comentando, né, agora há pouco. Na inteireza da unidade, todos os agentes que a constituem são portadores do mesmo grau de responsabilidade, a benefício do conjunto. Não há como transferir-se para outrem a tarefa que lhe diz respeito. O excesso de esforço de um enfraquece-o a favor negativo da ociosidade do outro, que se debilita por falta de movimentação. Tal compreensão do mecanismo existencial deflui de uma capacidade maior de amadurecimento psicológico do homem, que já não se compadece da própria fraqueza, porém busca fortalecer-se, tampouco se considera inferior em relação aos demais, por saber-se detentor de energias equivalentes. O seu é, ao mesmo tempo, o mesmo campo de luta, do qual todos se encontram com idênticas responsabilidades, evitando marginalizar-se. Se o faz, tem consciência que está conspirando contra o equilíbrio geral e que ficará a sós, desde que o todo se refará mesmo sem ele, criando e assumindo nova forma. Mergulhado na harmonia geral, o homem deve contribuir conscientemente para mantê-la, observando-a, com ela se identificando, observado e em sintonia, diante do conjunto que também o envolve no ato de observar. Então lembra que, né, nós somos o que pensamos, o que sentimos, né, e tudo é unidade, e nós somos parte desse todo, e nós temos o dever até de buscar essa compreensão e contribuir para que esse todo se forme da melhor forma. Quando eu me coloco contrário a esse movimento, a esse mecanismo todo, eu fico à margem, né? À margem da situação, e é claro que eu vou sofrer com isso, né? Eu preciso me compor com esse todo, com essa harmonia geral, né? Contribuir para essa harmonia geral, que é um amadurecimento psicológico, saber o que é, o que eu posso e o que eu devo fazer na busca pelo bem geral. Acho que é isso. É isso mesmo. Então vamos passar para a prece, né, porque já só faltam 13 minutos para fechar a chamada. Certo.